Então, como você sabe, nós estamos no 5º ano desse projeto, né? Que começou com a AvaProject. E sabe que eu acompanho o Henrique desde sempre, né? Desde os 8, 9 anos que eu venho acompanhando o Henrique. E esse projeto ele se resume muito em passar para os atletas que nós temos hoje o que o Henrique não teve ou teve com muito sacrifício, dificuldade, né? Os acessos que nós tínhamos eram outros, enfim, foi um outro tempo. Então a ideia sempre foi colocar na mão desses atletas ferramentas, né? Dar condições de que eles evoluam, principalmente naquilo que o Henrique teve muita dificuldade para aprender, né? E hoje eu vejo com a estrutura que a gente tem, que nós estamos no 5º ano de projeto. Hoje um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, que hoje nós somos Caloi e também o time Cannondale Brasil. Hoje um exemplo assim que eu posso te dar do Edson, por exemplo, que é o 1º ano de elite dele. O Henrique, na mesma idade que o Edson tem hoje, o Edson hoje, ele com certeza, ele anda mais do que o Henrique andava quando tinha 23 anos. Então é um futuro que a gente consegue enxergar com mais clareza. Né? Você, por exemplo, quando o Henrique era sub-23, 1º ano de elite, a gente não tinha essa visão aonde ele ia chegar, não tinha essa clareza de onde ele poderia chegar e, né, aonde ele conseguiu chegar, né? Hoje os nossos atletas, né, comparado assim, fazendo uma comparação hipotética, assim, se você pegar um Edson, eu consigo enxergar um Edson, um Lan, chegar onde o Henrique está com muito mais facilidade, né? Com muito mais, consigo ver isso com muito mais clareza. Então isso é uma satisfação enorme, né? Você conseguir ter todas essas ferramentas hoje, ter todos os apoiadores que acreditam na gente e acreditam principalmente nos atletas. Isso pra gente assim, pra mim é uma realização. Desde pequena eu sempre tive assim, a visão que eu tinha de esporte de alta performance é o que eu vivencio hoje, assim, de ter o acompanhamento de uma série de profissionais que atuam juntos em prol de um objetivo, né? Então, tá aqui com esses profissionais ao redor, nos acompanhando e cada um entregando ali o seu melhor, o seu esforço em si, isso me dá muita confiança em poder trabalhar e me deixa muito feliz em fazer o que eu faço, né, que é pedalar, e poder contar com eles. Então, tá aqui, ter um acompanhamento deles é coisa que me ajuda a evoluir muito, que pega os detalhes, estudamos aquilo, analisamos e executamos. Então, para mim, está sendo uma experiência incrível desde que começou em janeiro aqui esse CT. O que faz daqui diferente é realmente o trabalho em conjunto, o acompanhamento que eles têm com a gente. Então, está sendo surpreendente. Eu acho que a cada dia a gente pode colher, a gente vai plantando e a gente chega a um resultado, colhe aquilo tudo, mas eu tenho certeza que a gente vai colhendo a cada dia, porque eu acho que cada passo que a gente dá, todo dia, a gente vai chegando mais longe. Eu acho que é de passinho em passinho. Esse ano eu estou completando meu 3º ano na equipe e em 2019 a estrutura que eles já proporcionavam para a gente era fantástica para mim, era um sonho. E no final do ano passado, quando o Henrique virou para mim e apresentou o que seria o 2020, para mim foi inacreditável de primeiro momento, porque uma estrutura gigantesca que nenhuma outra equipe no Brasil tem. A gente tem desde nutricionista, fisioterapeuta,
psicóloga, tudo o Henrique conseguiu proporcionar para a gente, que são os mesmos profissionais que trabalham com ele. E também agora a gente tem o CT aqui, na própria loja do Henrique, a gente mudou de local e abriu junto com a loja um CT de treinamento, que tem a sala de fisioterapia, academia aqui, onde que a gente está gravando, então tá tudo muito completo. E a Casa dos Atletas também, que é um lugar que a gente vem para cá, para a gente ficar mais reunido, todos os atletas juntos. Então ajuda muito na nossa aproximação como time, deixa a gente mais próximo, mais unido, a troca de experiência é melhor. Então, se você me pedir para falar um cenário melhor do que esse, eu acho que eu não consigo. Para mim tá incrível poder ter a experiência de viver tudo isso. Inicialmente é um sonho, né? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter toda essa estrutura em uma equipe aqui no Brasil. Eu acho que isso é um marco, é totalmente inovador. Acho que nenhuma equipe nacional hoje tem essa estrutura, então eu sou extremamente grato por fazer parte desse projeto. Eu vejo que o Henrique, ele tenta oferecer para a gente tudo que ele não teve quando ele era atleta sub-23. Ele é um cara assim, muito experiente, que já passou por diversas situações em todo o mundo. Então ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que a gente precisa para um dia chegar a ser um atleta de nível mundial. E ele tenta oferecer para a gente a estrutura, as informações e o que a gente necessita realmente para um dia se tornar um atleta de nível mundial. O Henrique é o mentor do projeto, então tudo que ele aprende, tudo que ele consegue captar, isso é passado para os atletas da equipe, né? Em todos os níveis, né? Hoje nós temos Marcela, que é a mais nova do projeto, aí depois vem o Pedro, o Lan, Edson e Guilherme, que já é um atleta, já vamos dizer assim, já bem formado, né? Que mesmo assim o Henrique ainda consegue passar muita coisa para ele, né? Mesmo no nível que ele já está de formação, né? de performance, mas ele ainda consegue aprender muita coisa. Então isso é muito bom, sei lá, a gente consegue ir de A a Z, né? Consegue ter ali um atleta iniciando na Sub-23, primeiro ano de Sub-23, e consegue passar coisas para um atleta já formado aí com seus 28 anos aí, com 5, 6 anos de elite aí. Então não deixa de ser um intercâmbio aí bem legal, né? Intercâmbio bem caseiro, né? Isso aí faz com que a gente trabalhe mais, sofra mais durante o treino, porque ainda motiva a gente mais ainda. Mas em questão de aproveitamento para evolução, eu acho que é surpreendente assim o que acontece aqui dentro, porque como você falou, além de todos os profissionais, eu tô com os melhores atletas do país assim ao meu redor, e eu tenho muito orgulho mesmo tenho muito orgulho de estar com eles, sabe? Eu sou a única menina, sou a única atleta desse projeto, né, que envolve a Caló e a Canon dele junto, então são 5 homens e eu como menina. E assim, eu tenho muito orgulho de estar ali, pô. Eu tenho muito orgulho de poder treinar com eles, de escutar a conversa deles e de ser, querendo ou não, uma pessoa influente no meio deles. Então, assim, fico muito agradecida com o cuidado que todo mundo tem comigo por eu ser a única mulher e muito orgulhosa e satisfeita de poder estar ali e representar a gente como a força feminina daquele lugar. O Henrique, na carreira dele, ele teve que abrir o seu próprio caminho, né? No peito mesmo. Ele não tinha nenhuma referência para chegar ao nível que ele chegou, foi na raça, não desistiu, conseguiu chegar lá. E a grande oportunidade, assim, grande para mim é ter ele ao meu lado, porque a maioria das situações que eu passo como atleta, ele já passou em algum momento na carreira dele. Então ele consegue saber para onde que eu estou indo e me jogar na direção correta. Ele consegue identificar onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando e vai me direcionando na direção certa.
Então é sensacional. O que eu costumo falar é que o que eu demoraria 5 anos para aprender sozinho, com ele em 2, 3 anos eu já aprendi muito mais, já sei muito mais. Então não tem, só agradecer mesmo, porque é uma oportunidade imensa que eu tenho aqui. E eu faço muito por valer, porque a gente treina muito. A gente está num training camp que agora, hoje cedo, foi um treino de 3 horas que a gente fez em aceleração em serra, então foi legal demais estar aqui nesse clima. É um clima bem família, bem divertido de estar aqui, então é só agradecer. Então, tem a realidade que os meninos, querendo ou não, têm uma força maior que a minha, né? Então, os treinos são todos considerados isso, mas, assim, é considerado o esforço correspondente a mim, porque igual, a gente vai executar, nós vamos executar os treinos. Então, na ida e na volta, eu faço um pouco mais de força do que qualquer um ali, porque para me aguentar ali, exige mais força. Então, por exemplo, para mim fazer o meu treino, eles fazem na minha frente, depois eu escuto o feedback deles, escuto os feedbacks com relação a mim, mas eu não consigo acompanhar eles, entendeu? Então, é considerado a carga com relação a mim, né, porque é diferente da deles, e a gente consegue trabalhar muito bem isso. Então, assim, é extremamente prazeroso para mim e não tem essa de alívio, não. A gente tá ali para brigar e se precisar dar cotovelada neles, eu também não. Quando eu comecei a pedalar em 2014, ele foi correr o Brasil Ride em Mucugê, na Chapada Diamantina. Eu pedalei 90 km para poder conhecer ele, aí conheci ele, tirei a foto dele. E eu acredito muito que nosso caminho, desde aquela época, nossos caminhos estavam interligados, e hoje fazer parte do projeto dele, fazer parte da equipe dele é um grande sonho para mim. Eu acho que não deixa de ser uma mensagem também, uma mensagem para todo mundo, para todas as pessoas que pedalam ou que sonham em alguma coisa, que é possível, independente de onde você mora, independente de qual situação financeira você tenha. Eu acho que se você sonhar e se dedicar de verdade, você é capaz de realizar tudo. E pra mim, assim, às vezes eu me pego pensando, até engraçado, quando eu tô pedalando com ele e vejo o Henrique eu pedalando na roda do Henrique, eu falo, caramba, velho, nunca imaginaria que um dia eu ia estar podendo ter essa experiência. E é muito, muito, muito enriquecedor para todos nós atletas. Ele quer que a gente não apenas se torne bons atletas, ele quer que a gente se torne ser humano, exemplos de ser humano, de pessoa. Então ele tá sempre disposto a ajudar, a dar dica, a dar lições de morais quando a gente precisa. Então não vou dizer que é um pai mais velho, porque ele não é tão velho, mas vamos dizer então um irmãozão mais velho, cheio de experiência para passar. Num primeiro momento, quando foi avisado pra gente que a gente deveria voltar para casa e se cuidar, porque era uma situação séria, foi um pouco difícil, assim, foi difícil cair a ficha e ver que realmente era uma situação bem complicada. Mas o Henrique, a psicóloga, conversou muito com a gente, que é a Alê, e incentivou muita gente a enfrentar esse momento para a gente sair dele mais forte do que a gente entrou. Então, olhando pelo lado positivo desse cenário todo, eu não estou competindo, mas eu tenho mais tempo para treinar, eu tenho mais tempo para testar coisas novas, eu tenho mais tempo para conversar com meu treinador, para fazer projetos externos, projeto de mídia, projeto de pista. Então, o que eu tento fazer é olhar o lado positivo disso, que apesar de ser uma situação muito crítica, tem coisas boas que eu consigo fazer ainda. Então eu abracei essa oportunidade para sair dela melhor do que eu entrei. E com o training camp aqui, eu acho que eu consegui fazer isso. Eu estou bem mais forte agora do que eu estava no começo do ano, e então me deixa muito feliz. Apesar desse cenário ser bem complicado, a gente conseguiu extrair coisas positivas disso. Então esse tempo mudou, acho que para todo mundo, né? Teve
um rompimento ali, eu acho que em todas as atividades da maioria das pessoas. E para um atleta é realmente muito difícil a questão de motivação, porque as pessoas às vezes precisam de coisas de curto prazo para se motivarem a estar bem, a estar em forma, a estar ciente. E as competições é uma motivação que realmente é coisa real do atleta e faz muita diferença. E o que eu tentei fazer é não levar em consideração essas motivações a curto prazo e pensar a longo prazo. Porque o que eu quero a longo prazo não muda, entendeu? O que a gente vivenciou agora vai interferir em mim, vai interferir em algumas motivações, sim. Mas aonde que eu quero chegar não mudou, entendeu? Então, assim, o que eu busquei é fazer, igual eu disse, pequenos passos para chegar onde que eu quero. Então, se eu tinha que dedicar uma prova a curto prazo, eu pensaria em melhorar a cada dia em tal aspecto, e assim eu consegui aprofundar em algumas coisas que talvez eu não conseguiria se tivesse uma competição após a outra. Então foi um período que eu aproveitei muito, e assim, todo dia eu acordava muito motivada a melhorar, entendeu? Tanto pessoalmente, como psicologicamente, como fisicamente, e isso assim, faz muita diferença. Então, para mim, a minha motivação realmente não é prova, minha motivação é estar melhor a cada dia, entendeu? Minha motivação é muito maior, eu acho, vista a longo prazo, do que pensar apenas ter um foco apenas nesse período curto, entendeu? Então, realmente, eu usei o que eu tinha ali, o ambiente que eu tinha, a minha casa, os meus familiares, e modifiquei o que me motivava, entendeu? Porque muitas vezes, não era aquilo que me motivava anteriormente, mas eu comecei a enxergar como uma motivação. Então, inicialmente foi tudo muito novo para mim esse ano, né? Equipe nova, cidade nova, então foi uma preparação que eu fiz assim, fiz uma boa preparação, comecei um ano muito bem, fui campeão na Copa Internacional em Araxá na Sub-23, uma prova que é a prova mais importante do continente, contando com atletas de diversos países, ainda consegui um terceiro lugar geral na Super Elite, então foi algo assim que nem eu imaginava que conseguiria. E aí depois fui vice-campeão Elite na Taça Brasil e campeão Sub-23 na Taça Brasil Brasil Ride. Então eu comecei um ano assim bem animado e bem feliz com o que eu estava conseguindo entregar. Aí do nada tudo cancelado. Então querendo ou não, foi bem frustrante para mim. Então acho que os primeiros dias eu tive que saber lidar com a frustração, e isso é importante. Se você está frustrado, permita se sentir frustrado. O segundo passo foi lidar com a aceitação. Falei, não, se isso está acontecendo, eu não posso controlar, então eu tenho que aceitar. Então eu aceitei, aí foi o terceiro passo. E agora? O que eu faço? E aí confesso que foi muito difícil se manter motivado, sem ter nada concreto, com todo esse momento de incerteza, sem saber quando é que as competições iriam voltar. Mas aí eu comecei a olhar para dentro mesmo e falar, não, eu tenho um compromisso com minha equipe, eu tenho um compromisso com todos os profissionais, todos os staffs da equipe, todos os meus parceiros de equipe, todas as pessoas que acreditam no meu sonho, que acreditam em mim. Então eu tenho um compromisso com essas pessoas, então essa vai ser a minha motivação para ser fiel ao meu treinamento, ser fiel à minha dieta. Eu comecei a enxergar isso como um compromisso, não só comigo e com o meu sonho, mas com todas as pessoas que estão em volta e que estão acreditando nesse sonho, que não é só meu, é de várias pessoas. Então, comecei a treinar corretamente. Depois de uma semana já estava totalmente focado aos treinos, a minha alimentação, e pensei como uma oportunidade de construir e de evoluir. Eu falei, isso é um teste. E se eu conseguir ser fiel a esse teste, passar nesse teste, quando eu tiver a oportunidade de competir, eu vou estar em uma forma física boa, eu vou poder representar os milhares de brasileiros que amam esse esporte. E se eu não tiver a oportunidade de competir, porque não vai ter competição, eu vou ter a consciência que eu fui fiel ao meu treinamento e que eu estou pronto para enfrentar qualquer dificuldade que possa vir a acontecer no futuro. Então eu enxerguei isso como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e como um teste.
Olha, a dica que eu tenho assim para quem está querendo entrar no esporte, começar, é que use a bicicleta, principalmente curtindo muito a bicicleta, né? Que não pense, eu acho que um atleta juvenil ele não tem que pensar em ter a melhor bicicleta que existe no mercado para competir, ele não precisa pensar, ele não tem que ficar pensando em ganhar dinheiro porque está competindo. Acho que tem que competir para curtir, tem que pedalar para curtir, tem que aprender a pedalar, aprender a competir, a perder, a ganhar, né? Então tem que ser uma coisa, como eu disse, massificado, tem que ser uma coisa, se você jogar isso no futebol, eu diria que vamos bater uma pelada. Então vamos andar de bicicleta, vamos começar a andar de bicicleta, vamos fazer manobra, vamos para um pump track, né? Por isso a nossa ideia do pump track aqui em Petrópolis, que o Henrique batalhou tanto para ter, porque isso você bota a criançada num lugar fechado, dentro de um parque, e desenvolvendo as suas habilidades. Então, quanto mais pump tracks tiver pelo país aí, em cada cidadezinha aí tiver um pump track que não é nenhuma coisa absurda, né? Você pode fazer de terra mesmo, não precisa ser de asfalto. Você vai conseguir massificar esse esporte, você vai conseguir trazer essas crianças pro esporte, né? Nós mesmos temos um projeto aqui, através do Henrique mesmo, que é de tentar colocar pump tracks em algumas escolas, né? Nós já temos alguma coisa já alinhado com isso, que é prefeitura, escola estadual e alguma empresa de bike, ou mais de uma empresa de bike, cedendo algumas bikes para que a criançada possa inserir esse pedal no pump track numa aula de educação física, né? Que seria embutido junto com ensinamentos de trânsito, como se portar no trânsito, né? O uso da bike no uso urbano e para incentivar a garotada mesmo dentro do esporte mesmo, né? Você conseguir, sei lá, colocar 10 mil crianças para usarem bicicleta, necessariamente você não precisa ter 10 mil bicicletas, né? Que numa escola, se tiver 10 bicicletas, 20 bicicletas numa aula de educação física, o colégio inteiro, a criançada toda vai usar suas bicicletas no pump track, que são bikes que não tem esse desgaste tão grande assim. Então, se a gente conseguir fazer isso, botar 10 mil crianças pedalando aí durante o ano inteiro, eu te garanto que vai sair alguns atletas dali que vão performar e vão se transformar em grandes atletas e grandes pessoas também, né? Sem dúvida nenhuma. Que o esporte ele disciplina muito, né? Ele educa muito. Então acho que eu sou um grande fã de inserir o esporte dentro da escola. Não só assim a educação física, né? Mas o esporte em si, uma modalidade de esporte. Você se dedicar a uma modalidade para as crianças e incentivar isso dentro da escola é fundamental.